Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite para todo o Acre. Que beleza, hein, minha gente? Estou batendo um papo com o ex-prefeito de Rio Branco, hoje assessor especial do governo, professor Raimundo Angelim. Prefeito, no bloco anterior, a pergunta que todo mundo está se fazendo, eu quero ouvir do senhor, no fundo do coração do Angelim. Angelim, que é um soldado do PT, mas acima de tudo é um homem que tem as suas próprias escolhas e convicções. Qual é a melhor missão para Angelim? Câmara Federal ou Senado da República em 2014? Uma boa pergunta. A melhor missão que eu tenho, que está no coração, é servir a minha cidade, ao meu estado, servir as pessoas. E toda a minha vida profissional, eu sempre procurei fazer o melhor de mim, fazer na plenitude. E como prefeito, para mim foi uma escola, porque eu aprendi muito mais. E você servir ao público, eu revendo agora as fotos, eu passando nos bairros, o abraço que eu recebo das pessoas, o carinho, o respeito, isso marca a vida da gente. Então, eu não tenho ainda, eu não discuti isso com o meu partido, nem com a Frente Popular, mas é claro que eu vou colocar o meu nome para o processo eletivo de 2014. E neste momento, o meu candidato a senador é o senador Aníbal Diniz, que é o detentor do mandato e nada mais natural do que ele pleiteie a sua reeleição como ele está fazendo. Em assim sendo, e é o meu candidato, já disse para ele, eu estou pleiteando uma vaga, eu não sei se vou conseguir, né, uma vaga dentro do meu partido, a Frente Popular, para deputado federal. Mas eu disse isso aqui várias vezes no seu programa. Se o meu partido disser, não, Angelim, eu acho que a gente não quer você para deputado federal, a gente quer você como militante para ajudar os outros. Eu estarei da mesma forma. Porque você disse uma coisa que soldado do partido, não, eu não gosto dessa palavra soldado, porque eu sou um filiado ao Partido dos Trabalhadores, mas eu sou muito obediente aos estatutos, às diretrizes partidárias, né? Então, se o partido definir que eu possa ter essa pretensão de ser candidato a deputado federal, serei. Se não, eu vou ser um militante, continuar na minha vida aí ajudando ao Estado. O mais importante, sabe, Alain, e eu fico muito contente, inclusive, de saber pela imprensa e no diálogo que eu tenho com você, que é um amigo pessoal que eu tenho, né, me permite dizer isso, com certeza. E você também está pleiteando uma candidatura a deputado federal. Eu acho isso mais do que correto. Sabe por quê? Se nós não pleitearmos esses espaços, depois a gente fica muitas vezes dizendo assim, poxa vida, eu podia ter feito isso, ter ajudado isso, e às vezes entra outras pessoas que não fazem o trabalho de forma correta. Então acho que o processo democrático é isso. Nós no Acre temos que elevar cada vez mais o padrão do diálogo político, com maturidade, sem ofensas. A gente tem que cada vez nos unirmos em termos um objetivo comum, trabalhar pelo povo do nosso estado, trabalhar pelo desenvolvimento do nosso Acre. Cada um no seu palanque, cada um na sua sigla, mas se respeitando e construindo um Acre melhor. Essa relação de respeito é natural, o senhor sempre foi um extremamente educado, cortês, mas há alguns instrumentos, prefeito, que são utilizados pelo próprio partido para avaliar as condições de cada pré-candidato, eu vou dizer, eu vou usar esse termo aqui, pré-candidato. Por exemplo, se as pesquisas, se as avaliações indicarem que o nome de Angelim está muito bem, digamos, para o Senado, e o nome de Aníbal é muito bem aceito para a federal, essa mudança pode ocorrer, porque o partido não fechou questão com relação a isso. Porém, se os candidatos também da oposição, que estão aí se apresentando, se colocarem bem nas pesquisas, o PT vai ter que tomar uma decisão. Serão esses instrumentos os balizadores dessas decisões do PT, ou o partido já fechou questão, como o senhor falou ainda há pouco? Angelim para a federal e Aníbal para o Senado. Os outros instrumentos vão balizar essa decisão? A bem da verdade, eu não fui convidado para nenhuma reunião sobre isso. Quem está colocando essa possibilidade de sair para deputado federal sou eu mesmo. Eu e os amigos próximos, as pessoas que me procuram. Angelim, aí eu, tá bom, vamos trabalhar para isso. Agora, eu concordo com você que todo partido, todo processo democrático tem alguns instrumentos que permeiam as escolhas, né? Como pesquisas é um instrumento. Embasam, né? As escolhas. Né? Mas não tem nenhuma pesquisa ainda em relação a isso, sobre candidaturas. Eu não participei de nenhuma reunião, nem no âmbito do meu partido sobre isso, né?
O que eu tenho colocado, que coloquei o ano passado, nas minhas entrevistas com você e outras emissoras, é de que queria colocar meu nome em 2014. À disposição. E conversando com as pessoas da minha cidade, conversando com amigos, com pessoas que muitas vezes eu nem imaginava que pessoas me encontram na rua com tanto carinho, vêm, me abraçam, eu percebi que há uma expectativa maior para a Câmara Federal do que propriamente para a Câmara Legislativa. Aí um analista político que lhe conhece muito bem, me conhece, me disse: Alain, faça essa pergunta para o Angelim. Fala-se muito aí, numa eventual possibilidade. Vamos lá, vamos fazer uma conjectura. Uma conjectura. Vai que o governador Tião Viana sinta saudade do Senado. Não, eu vou para o Senado, vou fazer acompanhar o Jorge lá. Vou ficar com o Jorge no Senado. E aí vou colocar o Aníbal como meu suplente. Raimundo Angelim seria candidato ao governo? Não. Não aceitaria? Não. Alain, vou dizer para você. Eu passei 8 anos, você que está nos assistindo, dedicando a minha vida a um trabalho que você tem 7 órgãos de controle ali, 24 horas com você. Então você é um olhar no que tem que fazer no Estado, na cidade, e um outro olhar preocupante, né, para manter as contas em dias, para manter as coisas dentro do que a lei exige. E hoje isso deixa você extremamente estressado, isso afeta a saúde das pessoas. Desgastante, afeta a saúde. Eu não gostaria. Eu passei esses 8 anos, me dedicava a isso, me dediquei mesmo a isso aí, sabe? Então quer dizer que o parlamento é mais fácil? Não é mais fácil, mas entre o executivo e o parlamento, o executivo ele é muito mais cobrado do ponto de vista do Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, da CGU, do Ministério Público Federal, do Ministério Público Federal do Trabalho, do Ministério Público do Estado. Todos os órgãos de controle. De todos os órgãos, né? Então, eu acredito que agora, com a experiência que eu tenho do Executivo, eu poderia ajudar os futuros executivos do Estado, no caso do Estado, espero que seja o nosso governador reeleito e das prefeituras, no Parlamento, ajudando, apresentando projetos, apresentando sugestões. Por exemplo, tem coisas que eu reputo da maior prioridade nesse país. Tem que ter no Congresso Nacional uma representação dos estados que defenda os municípios. Não é visão corporativa, não. Tem que ter uma visão municipalista. Não, as pessoas moram na cidade, não é no estado. Você mora onde? Não, qual é onde? Moro em Rio Branco, moro em Tarauacá, moro em Sena, em na Cruzeiro, rua tal, no bairro tal. Na rua tal. E o que a gente vê é uma verdadeira depreciação do Pacto Federativo. Porque os entes federativos, é muito claro, é município, estado e governo federal. O governo federal centraliza os recursos, descentraliza as responsabilidades para os municípios e para os estados também descentralizam para os municípios, o município pega o encargo e não pega os recursos. E os municípios sempre são os mais prejudicados na distribuição do bolo. Aí, por exemplo, você vê o Ministério Público diz assim, não, mediante uma demanda de um cidadão, diz assim, tem que ser asfaltada a rua tal, tem que fazer isso. Quem faz é a prefeitura. Não se preocupa se tem o recurso. Aí quando você gasta mais do que a lei de responsabilidade fiscal permite, você deixa restos a pagar para o ano seguinte. Aí você tem que cumprir com o percentual de gastos com pessoal. Aí você é obrigado a inaugurar centros de saúde, UPAs. Precisa aparelhar com pessoas. Escolas novas, creches novas, tem que aparelhar com pessoas. Aí você faz um concurso. Quando você olha, a folha está ultrapassando os limites. O prefeito fica na corda bamba o tempo todo. E muitas vezes termina sendo penalizado em função do cumprimento das suas obrigações constitucionais de prefeito. Entendeu? Então, o cargo de executivo é extremamente desgastante. Agora, não existe nada mais prazeroso do que o cargo de prefeito. Eu acho até que para você exercer outros cargos na República ou no Estado, deveria ser prefeito. Porque o prefeito é o primeiro contato com a população. Um amigo meu diz que é motorista de Kombi. O para-choque é ali, está em cima, né? Então, a gente aprende muito. Agora, hoje, no Congresso, precisa ter pessoas, tanto no Senado quanto na Câmara Federal, que defendam os municípios. E o Pacto Federativo. E o Pacto Federativo. Que é justamente fazer uma distribuição mais equitativa desse bolo. A Valdete Souza diz o seguinte, com a sua experiência de prefeito, o senhor foi um bom prefeito, gostaria de saber, aí já falando no futuro,
o que o senhor faria para os riobranquenses? Ela já está pensando no Angelim Federal, ó. Para ajudar Rio Branco a ter a população, os riobranquenses terem acesso a lazer. Ela diz o seguinte: já que aqui não tem nenhum balneário, tendo em vista que o povo está ansioso e fadigado, necessitando de lazer. Prova disto foi aquele Meca Brasil no último final de semana, onde vimos um número de jovens concentrados, pagando por aquilo ali, e os comentários nas redes sociais que estava a maior bandalheira aquele evento, com cenas de nudez explícita e tal. É a Valdete. Ela dizendo o seguinte: olha, isso é uma sugestão ao ex-prefeito. Olha aí a Valdete já lhe lançando para deputado Olha, é federal. muito amplo, né, o papel do parlamento, né? Se Deus ajudar... Mas aqui é papel de gestor mesmo, né? Para se ajudar. Agora, nós não podemos, tem muitos pretensos candidatos a cargos eletivos no parlamento que fica dizendo: eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Que não é papel do deputado. Você sabe que o papel do deputado é um papel do federal, e o senador tem como colocar emendas para o lazer, para a cultura, para a saúde, para a educação, para o esporte, tem como fazer isso, né? Mas que não tem o papel de executar aquele trabalho. Exatamente. Agora, o que se pode é se discutir, se dialogar com a juventude e com os gestores, com os gestores, como disponibilizar para emendas, se buscar recursos através de projetos bem elaborados pelos gestores, seja os municipais ou estaduais, e os parlamentares, e junto ao governo federal, em busca da liberação desses recursos. Agora, eu digo para você, diante de projetos bem elaborados, dificilmente você tem uma negativa desses recursos. Verdade. Né? Isso é importante. Eu tenho esse exemplo na Prefeitura de Rio Branco, que nós temos aí, o Marco vai licitar aí 10 creches, está inaugurando escolas centro de saúde que eu deixei, porque quando o projeto é bem elaborado, os recursos aparecem, né? Isso é verdade. Para a gente finalizar, prefeito, fala-se também no nome da Perpétua para o Senado. Pode ser pela primeira vez que a Frente Popular, diante de uma vaga apenas, isso já aconteceu outras vezes, mas quando eram disputadas 2 vagas, a Frente Popular tinha 2 nomes. Dessa vez é apenas uma vaga, e sempre foi a política da Frente Popular ter um candidato único. Desta feita, é possível que em 2014 tenhamos Perpétua e Aníbal, o Angelim, enfim, mais provavelmente Aníbal. Como é que o senhor vê o nome da Perpétua como uma outra candidata da frente? É legítimo, é justo, é democrático, ou isso enfraquece a Frente Popular? Não, a Perpétua é uma deputada federal muito atuante, né? Uma amiga particular que eu tenho, uma companheira e muito bem relacionada, muito bem querida, né, pelo povo do Acre. Eu não participei de nenhuma reunião, nem a Perpétua colocou isso em nenhuma reunião do PT sobre isso. A Frente Popular não se reuniu para discutir essas questões ainda. E como você tem razão no que você diz, sempre para a homologação das candidaturas passa por um conselho da Frente Popular, né? De todos os dirigentes partidários, né? E isso certamente, se for essa a decisão, se for essa a propositura de ter 2 candidatos, certamente vai passar pelo Conselho da Frente Popular. Eu, particularmente, advogo que seja uma candidatura única, né? Porque eu acho que é melhor se trabalhar isso, né? Mas eu respeito a decisão da Frente Popular. Gente, eu conversei aqui com o ex-prefeito de Rio Branco, assessor especial do governo, professor Raimundo Angelim. Prefeito, muito obrigado pela sua... Obrigado, Alain. Prazer bater um papo com o senhor. Obrigado. Para vocês de casa, muito obrigado pela audiência e o carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.